Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, conforme nós acabamos de cantar aqui, né? O Rei está voltando, glória a Deus. E nós precisamos estar prontos, né? Preparados para esse grande dia, o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso grande Deus, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso amado Mestre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, quero meditar com vocês neste momento em uma palavra com referência a tudo que nós temos vivido e testemunhado nos últimos dias, a respeito da decadência moral e espiritual que o mundo está passando. As mudanças que o mundo está experimentando, que são preocupantes, muito preocupantes. Nós que já estamos aí com a idade já para lá da metade, né? Já estamos na segunda parte da ladeira, que é a descida. A gente sabe muito bem que a gente tem uma certa firmeza espiritual para resistir, para encarar essas coisas, essas mudanças que o mundo está passando agora, essa metamorfose, né? Mas pensando no futuro tão próximo, não é um futuro tão longe, é um futuro tão próximo, com essas mudanças tão rápidas que a sociedade está enfrentando, o que nós estamos deixando para as nossas futuras gerações? E antes de eu começar a mensagem, eu vou ler um texto que eu achei muito interessante, esse texto. E antes dessa mensagem eu vou ler para vocês, preste atenção. E eu fiz aqui algumas adaptações nesse texto, coloquei um tema como um tempo de decadência moral e espiritual. Diz assim: nós estamos vivendo nos tempos do fim, tempos de mudança de mentalidade, mudanças de mentalidade, perda de valores e afastamentos de Deus. Sabemos que estamos vivendo no período do princípio das dores, de forma que as profecias da Bíblia se cumprem, e Deus permitiu que os objetivos do inimigo fossem alcançados. O estado decadente da economia mundial, a confusão espiritual, já prepararam o mundo para que em breve se inicie o governo do anticristo sobre a terra. Deus já não faz parte do universo das crianças, dos jovens, tendo sido substituído pelos monstros, bruxos e guerreiros mutantes dos desenhos animados da atualidade. Nas escolas não se fala de Deus. Todas as referências cristãs foram retiradas dos manuais escolares, já que tudo que se ensina tem por base a suposta soberania e autossuficiência do homem. Defende o humanismo, a falsa teoria do evolucionismo e nos mais variados pensamentos e filosofias anticristãs. A família como nós a conhecíamos está perdendo o sentido e a força perante a sociedade atual. A quebra de compromisso no lugar do casamento, o mero ajuntamento entre indivíduos, perdendo-se a ligação sólida entre os pais e os filhos. A aceitação da união e dos casamentos homossexuais veio baralhar a mente das crianças e está a destruir a família da forma como a conhecíamos. As crianças já não vivem admiração ao exemplo dos seus pais, mas crescem revoltados, sem o amor e a atenção devidas, sem objetivo de vida, sem valores morais, entre os vários relacionamentos casuais e paixões carnais dos seus pais. A nova mentalidade social afirma que todos devem ser livres para fazer tudo o que desejarem, e ninguém deve ser obrigado a fazer nada que seja contra a sua vontade. Desde que não se magoe ninguém, cada um deve expressar suas escolhas pessoais, sejam na orientação sexual, filosófica, estilo de vida, de vestir ou qualquer outra coisa.
A difusão é feita através dos grandes ídolos da mídia e do entretenimento, através da ridicularização das instituições sagradas e do uso da comédia para romantizar tudo aquilo que normalmente reprovaríamos. A prática do sexo livre, sem restrições da consciência e da religião, é hoje algo perfeitamente aceito pela sociedade. Acusa-se o cristianismo por roubar a liberdade de viver o sexo livre e defende-se a prática do sexo para todos, sem culpa alguma. Da prática do sexo sem compromisso surgem as gravidezes inesperadas e a necessidade de ver-se livre dos filhos indesejados. O aborto surgiu como uma resposta fácil para disfarçar o principal problema. Hoje esta prática é aceita pela lei, o aborto, na maioria dos países desenvolvidos, durante os primeiros meses e em grande maioria socialmente aceita como a única solução, mesmo até os últimos meses. O amor para toda a sua vida deu lugar à entrega aos desejos do coração e às paixões casuais, estando sempre em primeiro lugar a sua própria satisfação, acima dos interesses e bem-estar dos filhos, companheira ou qualquer outro. Qualquer forma de religião, estilo de vida, filosofia, tradição ou outra prática é aceita pela sociedade, desde que seja assumidamente anticristã. O mundo aceita e promove outras religiões, silenciando o Evangelho de Cristo, preferindo-as por serem tolerantes umas com as outras, por fomentarem a harmonia entre si, considerando-as como apenas caminhos diferentes, mas todos eles valem para alcançar o mesmo alvo. Quando nós afirmamos que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens, e que apenas por Ele há salvação, somos acusados de extremismo, de intolerância para com os praticantes de outros credos. Em outros países ditos evoluídos, a humanidade vive dominada pelos meios de comunicação social, sendo grandemente influenciados e levados a formar opiniões erradas, segundo o que lhes é mostrado como sendo verdade. Através de programas, séries e filmes, Deus foi afastado, os valores morais foram esquecidos, o que era mal é hoje aceito como normal, e abominações terríveis tornam-se desejáveis e respeitadas. A arte, em todas as suas formas, está corrompida pelos desígnios do mal. A música, a pintura, a poesia e todas as outras expressões do homem estão debaixo da influência de Satanás. Todos os grandes artistas têm se rendido as suas vidas ao oculto, que em troca de fama e dinheiro são usados para trazer maldição, confusão e incredulidade para todos os que o seguem. Cada vez mais as circunstâncias e as pessoas que nos rodeiam tentam forçar a igreja à aceitação, a ficarmos conformados e até mesmo a defender muitas destas coisas erradas e antibíblicas em nome da tolerância, da compreensão e da boa vontade. Importa que nos mantenhamos firmes, confiantes na palavra de Deus, e não nos assustemos, nem temamos o que o mundo pode fazer, pois o Senhor Deus da criação, Ele está conosco e vela pelos que o seguem. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus tenha misericórdia dos nossos jovens, que Deus tenha misericórdia das nossas crianças, que Deus tenha misericórdia da futura geração da igreja. A decadência moral e espiritual nessa última geração reflete justamente isso aí, o enfraquecimento dos valores tradicionais, o individualismo extremo. As pessoas estão cada vez mais distantes dos princípios bíblicos, distantes daquilo que é transcendental, que não é passageiro. O mundo está sendo afastado das coisas de Deus, e existem alguns sintomas que nós vamos estar falando aqui, né? Alguns sintomas, e nós precisamos identificar esses sintomas e precisamos ser fortes, muito fortes. Existe uma frase muito interessante, até anotei ela para mim não esquecer de falar dela aqui, que diz o seguinte, que aquilo que uma geração tolera, a outra abraça. Se a igreja se calar, e se nós aceitarmos como normal
tudo que estamos vendo acontecer, essas mudanças drásticas, se nós tolerarmos isso, a nossa próxima geração vai abraçar todas essas mudanças. Se nós nos calarmos como igreja e tolerarmos essas mudanças, esse afastamento de Deus do coração das pessoas, da mente das pessoas, a nossa próxima geração, ela vai aprofundar-se cada vez mais no pecado e estará cada vez mais distante de Deus. Bem-vindo ao novo normal. Esse é o novo normal. Esse é o novo mundo que o diabo preparou para a futura geração. Esse é o novo mundo. E essa decadência moral e espiritual, dessa última geração, reflete justamente esse afastamento dos valores divinos. O amor ao prazer, o controle, a inversão de valores. E eu quero, nesse momento, trazer uma palavra para o seu coração, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 1 ao 5. Esta é a realidade da nossa sociedade, tá? Até parece que a gente esperou, e hoje podemos dizer, até que enfim chegou o tempo que Paulo falou. Chegou o tempo que Paulo falou. Ele avisou sobre isso. Ele avisou sobre isso. Diz assim o texto: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Está anotando aí? Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, parece, religioso, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Parece que Paulo, ele já mostrava para nós esse texto justamente aquilo que nós estamos vendo hoje. O que é que nós mais vemos hoje? Crimes hediondos, abuso sexual de menores, massacres brutais. É cada vez mais comum as pessoas fazerem um massacre numa escola, numa igreja, A pedofilia, que se tornou algo tão comum, tão corriqueiro nos nossos dias. Hoje, a gente não faz nem ideia de onde está o pedófilo. Às vezes ele está tão perto do seu bebê. Ele é tão amigo seu. Ele entra na sua casa com tanta facilidade. Isso acende um grande alerta. A pornografia, que se tornou algo quase que obrigatório. É o mal do século hoje, que afeta não só mais os homens, como era antigamente, mas até mulheres. Existe um grande histórico de mulheres viciadas em pornografia. A homossexualidade. Essa semana fomos surpreendidos com a notícia nas redes sociais de uma igreja presbiteriana unida que abriu as portas para a união homossexual, tanto para receber membros como ordenar pastores. Isso é só o começo. A imoralidade sem fim, tudo isso Paulo via aqui. A infidelidade, todas essas coisas. Mas veja bem, dentro desse texto eu quero falar muito rápido para você. Fala sobre a decadência dos últimos dias. Fala sobre os tempos difíceis. No versículo 1 até o versículo 4, ele fala desses tempos difíceis. Ele fala da imensa dificuldade jamais vista. E nada vai diminuir. A tendência é aumentar. Não vá pensando você que nós vamos nos posicionar e vamos mudar o que está diante de nós. Não, nós não vamos mudar. A única coisa que nós podemos fazer é preparar a próxima geração
para suportar as aflições deste mundo tenebroso, porque já não tem mais como melhorar. O crescimento da imoralidade humana também não vai diminuir, a tendência é aumentar. O terrível comportamento humano, que embora mais educado, não tem o menor pudor. É o que Paulo fala aqui, que tendo forma de piedade, as pessoas estão pregando um evangelho novo, mascarado de pecado, estão pregando um conceito ético novo para a vida, como se realmente vivesse esse conceito, como se realmente tivesse interessado no bem-estar, quando na verdade estão querendo apenas justificar os seus pecados. A partir do versículo de número 2 até o 5 desse mesmo texto, nós temos a razão bíblica para a decadência dos últimos dias. Qual foi? Primeiro, Satanás ele tem grande ira, pois ele sabe que lhe falta pouco tempo. Quem é o grande autor disso tudo? Quem é o grande responsável pela dificuldade que nós estamos vendo nos últimos dias? É o diabo, é Satanás. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, que ele sabe que está faltando poucos dias para ele. Isso é interessante. Ele se apressa. Hoje nós temos, por exemplo, a Agenda 2030. Já falei muito sobre isso aqui. E todos os objetivos da Agenda 2030 estão sendo cumpridos para acontecer até 2030. Pastor, o que vai acontecer em 2030? O Brasil vai ser campeão? Vai não, irmão. Vai chegar mais demônio na sua porta. Vai ficar pior as coisas, viu? Se prepare para coisa pior em 2030, talvez nem Copa tenha. Brincadeira da Copa, né? Mas as pessoas estão esperando o que é 2030? O mundo está se encaminhando para a separação total de Deus e de seus princípios. Satanás ele propõe ao homem o egoísmo, que é a porta de entrada para todos os outros pecados. E o que é que Paulo fala aqui? Eles serão egoístas. Na lista de pecados que Paulo começa a falar no versículo 2, ele abre a lista com justamente o pecado do egoísmo. Ele diz assim: os homens serão egoístas. O egoísmo, ele abre as portas para os outros pecados, porque o egoísmo, ele satisfaz o ego humano, o eu, a minha vontade. Não importa a vontade das pessoas, a minha vontade tem que ser cumprida, o meu desejo tem que ser cumprido. E as pessoas não se importam com o bem-estar do próximo, são egoístas, e isso está abrindo porta para os outros pecados. Outra razão bíblica: Satanás afasta as pessoas do ideal de Deus, porque elas acabam amando mais os prazeres do que o próprio Deus, como Paulo escreve no versículo de número 4. O diabo está tentando de todas as formas, afastar cada vez mais a humanidade de Deus, e ele está conseguindo. Porque esta é a nova ordem, este é o novo normal. O alerta divino diante da decadência dos últimos dias. Dentro desse texto que nós lemos, primeiro alerta: Deus quer nos mostrar a realidade da decadência que antecede a vinda de Cristo. Ele diz assim: saiba, porém, isto. Deus está dizendo assim: eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês abram os olhos de vocês. Ei, não é normal o que está acontecendo. Eles começaram inofensivamente, e hoje, em nome da tolerância, o Evangelho está sendo banido das escolas, o Evangelho está sendo banido até das igrejas, né? Estão abandonando o verdadeiro Evangelho, a essência do Evangelho, estão abandonando a essência da mensagem cristã. Então, Deus ele quer nos mostrar isso. Deus ele quer que identifiquemos o comportamento prevalecente na humanidade nos últimos dias. E há uma lista detalhada desses pecados que vão se intensificar cada vez mais. Então ele quer que a gente identifique o comportamento prevalecente. A igreja não pode ficar alheia a tudo que está acontecendo, querido. É hora de abrir os olhos e perceber isso.
É hora de abrir os olhos e perceber o grande perigo que nós estamos correndo e o abismo para o qual nós estamos empurrando a nossa próxima geração. O abismo para o qual nós estamos conduzindo os nossos filhos e os nossos netos. Nós estamos empurrando eles para um abismo sem fim. Deus quer que nos afastemos desses pecados. Deus quer que nos afastar de toda prática pecaminosa. E no versículo de número 5 ele diz: afasta-te também destes. E olhando para tudo isso, eu digo para você, este é o novo mundo. Esse é o mundo que o diabo está preparando para os nossos filhos e para os nossos netos. Porque nós, logo, logo passaremos. Logo, logo passaremos. Mas e agora? Se esse é o mundo que nós temos aí à frente, se a sociedade caminha a passos largos para se afastar totalmente de Deus, totalmente, banir a história e a ideia da existência de Deus, se isso está sendo feito com tanta maestria, com tanta perfeição, que está dando certo, logo, logo, em poucos tempos, pouquíssimos anos, nós teremos uma sociedade totalmente diferente, indiferente às coisas de Deus. Totalmente indiferente. Sem interesse nas coisas de Deus. A família, como falei aqui no início, totalmente desvalorizada. Não estará na lista de interesses das pessoas. Não estará. Os nossos futuros jovens não darão valor ao casamento, mas ao sexo livre. Não darão valor à instituição da família, mas viverão a libertinagem com capa de liberdade, ou liberdade com capa de libertinagem, que o mundo apregou tanto. E agora, como preparar os nossos filhos e os nossos netos para esse novo mundo? Quando você partir daqui, alguns de nós que já estão mais avançados não vão ver, né, o futuro dessa geração. Como será? Se você não se angustia com isso, se você não se preocupa com isso, me permita dizer que você não nasceu de novo. Porque isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. A igreja não está preparando a futura geração para enfrentar tudo isso. Há uma grande dificuldade de se preparar, que pelo menos sejam-se cristãos nominais. Aqueles só têm nome. Está sendo difícil. Imagine preparar para enfrentar um mundo dessa forma. E pensando nisso, eu quero completar essa mensagem de hoje com outra mensagem: firmes contra uma correnteza sem fim. É preparar os nossos filhos. Em Deuteronômio, capítulo de número 6, eu quero que você abra comigo. No nosso vai botar aqui também, capítulo 6 de Deuteronômio. Se você não parou para pensar em tudo isso ainda, eu quero convidar você a parar e pensar a partir de hoje. Pense. Pense, mano. Preocupe-se com isso. Você não estará aqui para defender seu bebê das atrocidades que o mundo vai empregar. Você não estará mais aqui. Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4 ao 9 diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e falarás dela assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Como resistir? Como resistir? Como blindar a próxima geração? Como preparar a próxima geração
para o novo mundo que está vindo por aí. Totalmente diferente. Primeiro, a blindagem espiritual, ela começa no lar. O lar é a primeira e mais importante linha de defesa contra o declínio moral e espiritual. É na casa. Não entregue essa responsabilidade para a escola nem para a igreja, que a igreja contribui muito, mas essa responsabilidade começa em casa. É a autenticidade dos pais. A verdade de Deus, ela precisa estar primeiro no coração dos pais. Não adianta nada você dizer assim: eu quero que o meu filho esteja livre e protegido de tudo isso, e que no futuro eles não tenham que sofrer com isso. Se isso não está no seu coração, não vai entrar no coração dos seus filhos jamais. Ele diz assim: esse negócio vai estar no teu coração, e tu vai inculcar na cabeça dos teus filhos, diz a Bíblia. Primeiro tem que estar no coração dos pais. Os filhos precisam ver isso em casa. Um evangelho vivo, não apenas nominal. Para blindar os nossos filhos, para blindar a futura geração, os pais precisam dessa autenticidade. É o discipulado familiar. Falarás dela sentado em tua casa, andando pelo caminho, no versículo 7. A fé, ela deve estar totalmente integrada à rotina diária, e não limitada só ao domingo. Infelizmente, muitos filhos de cristãos só ouvem o evangelho no domingo de manhã ou no domingo à noite na salinha. Isso para aqueles que levam seus filhos. Mas o evangelho tem que estar diariamente nas suas vidas. Segunda maneira de blindar os nossos filhos: desenvolvendo convicções. E aqui eu cito o exemplo de Daniel. Lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, diz que Daniel assentou em seu coração, fez um propósito de não se contaminar. Mas veja bem, Daniel, ele era muito jovem ainda. Ele foi levado da sua terra e colocado numa terra totalmente diferente, um costume diferente, uma crença diferente, bombardeado. Daniel foi bombardeado por uma outra cultura, mas Daniel se manteve firme e firme. Ele não se deixou vencer por aquela cultura. Por quê? Porque existia um propósito no seu coração. E é justamente esse propósito, essa convicção que nós, como pais, como educadores, precisamos colocar na vida dos nossos filhos. É justamente isso aqui. Porque essas regras que às vezes as pessoas ensinam, são regras externas, controlam o comportamento. Olha, não pode fazer isso, senão tu apanha, né? Não faça isso, senão vai acontecer assim. São regras que controlam por um certo momento o comportamento da pessoa por um certo tempo. Mas convicção não. Convicção faz permanecer uma identidade firme. A pessoa não se abala e não muda porque tem convicção. Não é ensinar só o não, mas é ensinar o porquê do não. Em vez de proibir, nós precisamos, como educadores, explicar os princípios básicos por trás da proibição. Quais são os princípios que estão por trás daquilo? E os pais às vezes fazem de Deus um monstro. Olha, cuidado, se o Papai do Céu te pega, né? O Papai do Céu não gosta disso. Por que ele não gosta? Explicar o princípio. As crianças têm que ser preparadas para entender os princípios que elas precisam respeitar, que elas precisam guardar. Terceira maneira de blindar os nossos filhos: fortalecendo a mente contra narrativas. E é justamente isso que está acontecendo hoje. As mudanças estão sendo praticadas e aceleradas através de narrativas. Narrativas de que Deus, Ele não se importa com o pecado, de que Deus aceita as pessoas com todos os seus pecados e não precisa de mudança, de que a Bíblia é ultrapassada, narrativas e narrativas e narrativas e mais narrativas, né? Então a cultura atual, ela tenta fazer isso aqui, moldar o pensamento dos jovens através dessas narrativas. Isso aonde? Nas redes sociais, né? No sistema educacional, no entretenimento. Estão fazendo isso. O discernimento crítico, é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, a discernir, a avaliar aquelas coisas que eles estão consumindo.
Não é dizer, não assista isso porque isso é feio. Feio por quê? É aguçar a mentalidade da criança, do jovem, do adolescente para entender o que é a verdade. Ter um senso crítico, ver, filtrar o que ouve, o que assiste, os filmes, as músicas, os vídeos. O que é que você está vendo? E se ele não tiver uma lente cristã, uma cosmovisão cristã, ele não vai compreender isso, jamais. Então qual é a mensagem oculta dessa história? O que isso representa para você? Nós temos que aguçar esse discernimento crítico e a renovação da mente. A Bíblia diz que nós temos que inculcar na mente da criança, inculcar, é encher a mente deles com a verdade. Aleluia! É encher a mente dele com a verdade. Eu estou ensinando meu filho a memorizar passagens bíblicas. Isso vai criar uma biblioteca mental dentro do seu filho, que vai fazer com que isso se transforme numa defesa, porque o conhecimento da palavra traz fortalecimento espiritual, traz convicção da fé e traz defesa espiritual em todos os momentos de tentação, porque eles vão precisar disso aqui. Mas outra coisa que eu preciso fazer, a última, cultivando um ambiente de graça e conexão segura. Em Provérbios, capítulo de número 23, isso aqui é um conselho para os pais, tá? Conselho, pais e mães, né? Pais e falam, você tem que entender o que é que eu quis dizer. E o versículo de número 26, ele diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Aí você pode perguntar, o que é que eu posso fazer para guardar a minha futura geração, para protegê-los deste mundo? Conquiste o coração do seu filho, porque se você perder o coração do seu filho, você perderá o poder de influenciá-lo. Ninguém mais nessa vida pode ser um influenciador na mente do seu filho senão você. Você pode ser e deve ser o maior influenciador na vida do seu filho. E nós estamos vendo hoje isso totalmente diferente. Como? Através da comunicação aberta, da internet. O que tem de influência aí são os influenciadores. Os influenciadores que influenciam os nossos filhos, que influenciam as nossas crianças a fazer tudo o que é errado. Culpa de quem? Dos pais irresponsáveis, que desde muito cedo enfiam uma tela na mente, nos olhos dos seus filhos e os deixa com liberdade para conhecer todas as propostas malignas pregadas nas redes sociais por influenciadores que não têm o mínimo de pudor e nem temor a Deus para ensinar os seus filhos dia após dia, o dia inteiro, a noite inteira, influenciando ele para o mal, enquanto os pais não conseguem fazer isso, não conseguem ser influência para os seus filhos. Então cria um ambiente onde os filhos possam confessar dúvidas, medos e erros, sem o medo de ser punido ou rejeitado. Se eles não puderem conversar com os seus pais sobre temas difíceis, o mundo responderá para eles. Tem muitos pais que estão criando barreiras entre os filhos, e ele vai buscar respostas. O poder do relacionamento, a correção sem relacionamento gera rebeldia. Invista tempo de qualidade, demonstre amor incondicional, ore com eles diariamente. Nós não podemos, como eu falei aqui, controlar o futuro da sociedade. É difícil e é impossível, porque já está feito, não tem mais volta. A gente não pode, mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos preparar as flechas, porque os filhos são flechas, e essas flechas vão acertar o alvo. Essas flechas vão alcançar o alvo. Não dá para mudar o que vai ser feito lá na frente, não, porque já está feito, o mundo já mudou.
As mutações do mundo já estão acontecendo. É um caminho sem volta. Mas você pode preparar a sua futura geração para encarar esse mundo tenebroso, para encarar esse mundo difícil, para que ele possa resistir e continuar como cristão, como servo de Cristo nesse mundo. Se hoje ser cristão autêntico